Como estou seguindo o GitHub dos 33 tópicos e muitos têm diversos assuntos em um único tópico, pode ser que em alguns terei que fazer vários vídeos separados. Isso mais para não ficar tão pesado e aulas muito longas, o que vai ser o caso desse tópico sobre IIFs e módulos. Nessa aula vamos falar sobre as IIFs. IIF são Immediately Invoked Function Expression, ou seja, expressão de função imediatamente invocada. Para entender esse conceito, quero que você pense em como criamos uma função, do jeito mais básico da coisa. Nós podemos ter, por exemplo, uma function alerta, que dentro ela só vai dar um alerta de Olá Mundo. E abaixo nós chamamos essa função. Então, se eu rodar, me deu aqui então Olá Mundo. Isso é bem simples, certo? Também podemos atribuir essa função para uma variável sem ter um nome aqui. E essa função seria uma função anônima, pois não é passado um nome para a função, apenas é atribuída a uma variável. Então, por exemplo, se eu colocar aqui const alerta igual function, dessa forma, eu vou só comentar aqui em cima, se eu rodar, é a mesma coisa, executa a mesma coisa, só que aqui eu tenho uma função anônima porque ela não tem o nome da função. Ela está sendo atribuída a uma variável que tem um nome, claro, é declarada com o nome, mas aqui a função não tem um nome na frente dela. Mas e essa tal de IIF? Essa função imediatamente invocada? Nós vamos criar uma aqui rapidamente. Então, no caso, eu vou comentar aqui o meu alerta também. Vamos criar essa função então. Como eu faço essa função? Eu posso copiar aqui em cima essa function só para facilitar um pouco. Vou aqui descomentar essa parte. Eu posso apagar isso daqui, posso deixar ela anônima. Eu coloco aqui um sinal de exclamação e no final dela aqui eu vou fazer isso daqui. É como se eu estivesse executando novamente. Se eu rodar, olha só, ele executou da mesma forma. Então o que acontece aqui? Essa função é executada apenas uma vez e não poderá ser executada de novo enquanto o código não for rodar novamente. E perceba que aqui eu invoquei ela no final. Eu declarei a função e depois da declaração dela eu invoquei ela novamente. Então é criada uma função que ela é automaticamente invocada. E quando eu digo o código rodar novamente, seria no caso, por exemplo, se você tem um site que tem uma if, seria no caso do usuário atualizar a página, ele dá um refresh e ela seria executada de novo. E como você percebeu, antes da função nós colocamos o símbolo de exclamação. E por que isso? Quando o JavaScript tiver a palavra-chave function, quando ele vê aqui, ele espera que seja definida uma função, que ela receba um nome. Quando colocamos o símbolo de exclamação, estamos basicamente falando para o JavaScript tratar o que vem a seguir como uma expressão, que não precisa esperar mais nada disso. Então, uma if é isso, é uma função que é executada automaticamente quando é lida, quando o interpretador passa por ela, ela já é executada, e que depois disso ela morre. Esse é um dos jeitos de escrever uma if, mas tem um jeito mais clássico de escrever ela, que provavelmente é o que você vai encontrar em códigos por aí. Se você der uma manutenção e você encontrar esse código, você já pode saber que ela é uma if. E como é esse código? Eu coloco aqui, eu abro um parênteses, declaro uma function, eu posso aqui, dentro dela, dar o meu alert, vou só escrever olá, e depois aqui a mesma coisa, eu executo ela. É a mesma coisa, ela é uma if e esse é o jeito mais convencional que você vai encontrar em códigos por aí. Mas aqui, e se eu quiser nomear a minha if, se eu quiser dar um nome para ela, se eu não quiser utilizar uma função anônima, algum padrão que você está trabalhando, seja por clean code, seja para descrever o que ela faz, ou etc. Eu posso dar um nome para ela sem problemas. O que importa aqui é o símbolo que torna ela uma expressão. Então eu posso simplesmente aqui, copiar esse código aqui de cima, vou comentar aqui, e se eu colocar aqui function test, ele vai rodar normalmente. Por que ele roda? Porque o que importa é isso aqui no começo, que diz que essa função, na verdade, é uma expressão.
E eu posso, dentro de uma if, fazer o que eu quiser. Eu poderia, por exemplo, aqui dentro dela, se eu quisesse, eu posso criar uma variável que vai receber 20. Aqui eu vou ter a minha função. Dentro dela eu vou chamar variável recebendo 30. E aqui eu dou um console.log variável. Se eu rodar então, minha variável está 30. Então pense que, por exemplo, quando você inicializar a sua aplicação, você quer buscar um valor no banco, quer fazer um cálculo, alguma outra coisa. Basta você usar uma if para quando o interpretador passar pelo seu código, ele fazer essa chamada e depois ele atribuir o que precisa ser atribuído para as suas variáveis aí. Mas afinal, qual era a real utilidade de uma if? Por que eram utilizadas? Na maioria das vezes, eram utilizadas para namespacing, criar algo parecido com o que temos hoje nos módulos. Então eu poderia, por exemplo, ao inicializar a aplicação, criar um objeto aqui chamado dados. Deixa eu só comentar isso daqui. Então, var dados vai receber aqui uma if dessa forma. Deixa eu só executar ela aqui já. E dentro dela eu vou criar uma variável chamada contador, que ela vai ser inicializada em 0. Eu vou retornar aqui um objeto. Dentro desse objeto eu vou criar um método chamado incrementar. Só para esclarecer, uma função, quando criada dentro de um objeto, ela é chamada de método. Ela é um método desse objeto. E esse incrementar, ele vai somar o contador em mais um. Vou fazer dessa forma aqui para ficar mais legível. E vou retornar então o contador. Dessa forma eu estou atribuindo então a dados esse objeto que é retornado aqui. E aqui, se eu der um console.log de dados.incrementar, o que eu tenho aqui, vou só copiar ele mais umas 2 vezes. Se eu rodar, então eu tenho 1, 2 e 3. Esse método foi incrementado e ele somou aqui ao contador e me devolveu esse valor. Mas eu não conseguiria aqui acessar essa variável contador, se no caso, antes de incrementar aqui, quer dizer, depois de incrementar no caso, incrementei a primeira vez, eu quero chamar dados.contador, para ele me retornar 1 pelo menos. Se eu limpar e rodar, ele me retorna aqui undefined, porque essa variável ela está oculta, ela faz parte apenas aqui do escopo dessa chave, dessa função. Ela não faz parte do meu incrementar aqui. Então nós temos aqui uma variável que ela está privada. Sendo assim, dados é um namespace aqui. O namespace é um pedaço de código que serve para organizar seu código em pequenos grupos. Por exemplo, eu tenho essa função incrementar que serve para manipular dados, mas eu poderia ter também uma subtrair, multiplicar e várias outras para não deixar eles soltos por aí, e posso reunir e criar um grupo chamado dados que tem esses métodos organizados dentro dele. Também serve para não colidir com outros métodos de outras bibliotecas. Por exemplo, se tem uma biblioteca importada que tem um método incrementar, já iria dar problema. Dessa forma, nós não temos problema nenhum, porque no caso o nosso método incrementar não faz parte do escopo global, como faria dessa biblioteca importada, e sim faz parte do nosso namespace de dados. Então é isso que você precisa saber sobre ifs e namespaces.